Um fuzil eu não chegaria nele. Eu só chegaria nele se eu errasse. Porque ele não era vagabundo, porra. Então se eu sou um policial afobado, nervoso, inseguro, despreparado, e ele bota a cara no beco e eu atiro, aí eu ia alcançar nele, através de um erro. E eu alcancei ele como? Através disso aqui. Então, pô, esse tema aí eu acho que é o que eu tenho mais estudado ultimamente. Porque nós vivemos na era da informação e muitas das vezes uma câmera é muito mais potente do que um fuzil, né? O estrago que ela pode causar, né? O benefício que ela pode trazer é mais importante do que uma arma de fogo. Então isso... E muitos policiais têm dificuldade de entender essa questão. Hoje, eu dando aula, palestras, eu sempre falo pro policial o seguinte, regra de ouro do policial operacional. Comporte-se sempre como se estivesse sobre a mira de uma arma e sobre a lente de uma câmera. Esse é um ponto. E aquilo, como qualquer ferramenta, ela pode ser bem e mal usada. Bem mal usada. Então, como eu disse, a internet potencializou isso. A internet potencializou. Ela tirou o monopólio daquela grande mídia. E como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Cara, nada como você amadurecer e ir mudando a sua perspectiva de mundo, né? Isso acontece muito com a vivência, com a maturidade e com o estudo. Eu era um cara extremamente radical quanto a essas questões. Sempre fui um cara muito reservado. Você pegou essa fase da minha vida, eu como tenente, capitão e tal, não sei o quê. E teve um camarada que abriu a minha mente, que é um dos caras, já deu o exemplo do Araújo Gomes, vou dar um exemplo de outro camarada genial, que é o Alessandro Visacro. E o Alessandro Visacro que abriu a minha mente, porque ele é especialista nessa área de guerra informacional, inclusive tem um livro com esse nome. Eu tenho o livro dele. Então, e ele falava pra mim assim, cara, tem que se comunicar com as pessoas. As pessoas têm que te ouvir, você tem conteúdo pra passar. Eu falei, pô, tu tá maluco? Não, é verdade. E foi por conta dele que eu comecei a ir nesse tipo de programa, podcast. E, cara, você deve saber disso. O preço é caro. O preço é bem caro. E o senhor tá pagando desde tenente lá. Eu vou chegar numa entrevista que o senhor deu aí. O preço é bem caro, cara. Entendeu? Por isso. Porque muitos dos gestores, sejam policiais ou não conseguem ter essa maturidade, esse entendimento da importância disso aqui. Por quê? Porque você consegue alcançar públicos que anteriormente eram inatingíveis. O canal aqui é um exemplo, a gente tá chegando a 25 milhões de visualizações. Então assim, isso é uma ferramenta. E a polícia sempre questionou a questão de não ter o contraponto por parte da imprensa. O que é natural. O que é natural? Por que é natural? Porque a imprensa, ela é mercantilista. Para ela ser mercantilista, ela tem que dar lucro. E para ela dar lucro, ela tem que vender o ruim. Porque o bom vende menos do que o ruim. Então ela vai vender que o polícia se corrompeu, que o polícia matou, que o polícia fez. E não vai dar o mesmo peso para a contradita, muito menos para as boas ações. Isso é natural. Isso é um processo natural de mercado. Aliado com questões ideológicas de determinados grupos que tiveram a sua formação antipolícia, bandidolatria e por aí. É um salseiro danado. Mas qual a importância disso? A importância principal é que eu consigo chegar num público que antes era inatingível, principalmente com um fuzil na mão. Eu gosto de dar um exemplo. Operando numa comunidade da Zona Norte, já depois de ter ido nesses podcasts e tal, eu vi um garoto me olhando de dentro de um beco. E eu falei, porra, cara, não é possível, eu tô na operação aqui, 250 homens do batalhão de choque, na época eu tava no batalhão de choque. Pô, esse moleque quer morrer ali pescoçando no beco, pô. E aí, fui até o beco, o moleque desapareceu e tal. Daqui a pouco a operação entrou naquela fase mais tranquila.
Eu tava numa padaria e eu fui abordado por uma menina. E a menina falou assim, Major, já era Major, Major. Falei, pô, menina me chamando de Major, pô, o que tá acontecendo aqui? Não, Major, eu sou namorada do fulano e ele reconheceu o senhor aqui e ele, porra, queria vir falar com o senhor, mas não pode, né? Olha aí, ó. O garoto queria falar comigo, mas não pode, porque se o tráfico vê ele falando com um policial, provavelmente a sentença dele vai ser muito mais dura do que a do próprio Estado. Vai ser a morte. E, Major, ele acompanha todos os podcasts do senhor, inclusive ele quer ser policial por conta do senhor. Falei, porra, não tem uma referência melhor não, porra? E aí, ó, eu escuto o senhor, ele vê lá o negócio lá no computador e tal. E ele tá estudando pra Polícia Militar. E tá ótimo. E aquilo ficou na minha cabeça, assim e tal. Meses depois eu recebo uma mensagem no Instagram de quem? Do moleque. Passou na prova. Passou na prova. Irmão, tu tem noção disso, cara? Tem noção disso? Esse alcance, cara, sem sombra de dúvida, foi mais efetivo do que, cara, a maioria dos disparos que eu já dei em operações, que não foram poucos. Porque esse garoto, um fuzil eu não chegaria nele. Eu só chegaria nele se eu errasse. Porque ele não era vagabundo, porra. Então se eu sou um policial afobado, nervoso, inseguro, despreparado, e ele bota a cara no beco e eu atiro, aí eu ia alcançar nele, através de um erro. E eu alcancei ele como? Através disso aqui. Através disso aqui. E eu peguei esse garoto com uma ideia e através do mérito dele, de uma semente plantada por mim, por você, por outros, porra, que fazem o mesmo trabalho, a vida do garoto mudou, porra. O garoto saiu da comunidade, o garoto tem um emprego, o garoto tem uma carreira. Entendeu a importância disso aqui? Então, eu sou extremamente favorável a isso. Mudei de opinião. Eu era contra, eu não tinha nem rede social, pô. Nunca tive, pô. Mas eu mudei de opinião. Isso é salutar. Agora, eu jamais posso culpar a ferramenta. Eu tenho que culpar o usuário. Ah, mas tem policial que vai lá pra contar mentira, pra pagar mistério, pra produzir prova contra ele. Meu amigo, aí é ele, parceiro. Aí é ele, meu amigo. Eu não posso condenar isso. Eu não posso condenar isso, porque o alcance é gigantesco. É o contraditório, que às vezes eu não tenho na grande mídia, eu posso ter aqui. Como você disse, 25 milhões, cara. 25 milhões pararam o momento da vida. 25 milhões de pessoas pararam o momento da vida, colocaram lá, fala a tropa e assistiram um vídeo. Cara, isso é poder ou não? Isso é poder ou não? Tá entendendo? E aí não sou eu, cara, não é você. Isso é uma coisa que eu aprendi nessa vida, cara, é que a gente não é nada, parceiro. Às vezes o cara se pega, porque eu tô na crista da onda, porque eu tenho tantas estrelas, porque eu tenho um brevezão. Tá? Cara, isso não é porra nenhuma. Isso não é porra nenhuma. Porque o tempo passa e vai todo mundo pro mesmo buraco. A gente que operou lá na ponta, sentindo o aço bater do lado, a gente viu que o aço é igual pra todo mundo, parceiro. Do coronel ao soldado, é igual. Se tomar um tiro, vai se fuder do mesmo jeito. A menina tá aqui, desculpa. Vai do mesmo jeito. Vai do mesmo jeito. Então o cara às vezes se apega a vaidades, a cargos e tal, não sei o quê. E, cara, isso aqui é uma ferramenta sensacional. É uma pena que poucos entenderam isso. Uma pena que poucos entenderam isso. Mas o alcance é gigante. Você se comunica com um jovem, pô. A grande maioria que assiste aqui é o jovem, é o garoto empolgado, quer entrar, que quer ter mais informação da carreira, que ele quer seguir a vida, pô. E ele começa a ver, cara, que eu, você, temos diferença nenhuma dele, pô. Estudamos lá no Praticar, entendeu? Eu tentei ser jogador de futebol, era ruim demais. Cara, fiz pré-vestibular, não sabia nem o que era BOP, consegui fazer o curso. Cara, não tenho nada melhor do que ninguém que tá ouvindo a gente, porra. Tive vontade. Então, se ele tiver vontade, beleza.
papo de pela saco fudido, parece até coach, né? Mas vale. Não, vale. E a questão da guerra informacional é isso, porra. É isso. Então, a guerra ela é bélica, jurídica, a gente já falou de guerra bélica, guerra jurídica, e informacional. E essa aqui influencia nas outras duas, pô. Influencia nas outras duas. Entendeu? E elas acontecem de forma concomitante. Por exemplo, tava lá nessa favela, bala. O moleque apareceu. Eu tenho que justificar a minha ação. Se eu dou um erro, tem que responder. Se eu erro, tem que responder. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que entender que eu represento o Estado, caralho. O polícia tem que entender isso, cara. Ele é a personificação do Estado. Ele é o exemplo. Ele só vai diminuir essa desconfiança da população quando ele prestar um serviço de melhor qualidade. E vai ser melhor para ele mesmo, entender o ciclo do negócio. É assim que funciona. E isso é uma excelente ferramenta. Então, sempre que eu sou convidado, se eu consigo dar um jeito, eu venho, cara. Independente do tamanho, independente de vezes, independente, cara, não interessa, eu venho, cara. Se eu conseguir trazer um garoto que tá assistindo a gente aqui, que tá na dúvida, porra, meu irmão, será que me oferece todo dia aqui pra, porra, vender um bagulho, minha família tá necessitada aqui, o caramba e tal. Pô, não, mas tem essa possibilidade, cara. Pô, não quero ser vagabundo não, porra. Entendeu? Se a gente conseguir, cara, lutar na cabeça das pessoas, irmão, é sucesso.